E finalmente saiu o primeiro trailer de Indiana Jones, o Chamado do Destino, a mais nova aventura do nosso arqueólogo favorito depois de 14 anos sem um filme novo. E além de comentar sobre o trailer, vamos falar também sobre a produção desse filme e o mais importante, esse vídeo vai ser um especial Indiana Jones, fazendo uma retrospectiva de todos os filmes da franquia até chegar no Chamado do Destino. Então pode preparar seu chapéu de aventureiro, porque hoje nós vamos falar sobre o maior herói de ação do cinema de todos os tempos. Seja bem-vindo ao canal Super 5. Começando pelo básico, Indiana Jones é o personagem principal de uma série de filmes de aventura idealizados por nada mais, nada menos do que Steven Spielberg e George Lucas, que, caso alguém não saiba, são dois cineastas extremamente importantes para a história do cinema norte-americano. Spielberg foi o diretor de Tubarão, de 1975, que teve uma das produções mais conturbadas da história e que ainda assim conseguiu emplacar um sucesso absurdo, sendo o primeiro blockbuster da história. Já o George Lucas, bom, tá ligado nesse filme aqui? Pois é, ele que dirigiu e criou todo o universo em volta dos 6 primeiros filmes. Esses dois já eram muito amigos desde a faculdade, e ainda por cima dois nerds de carteirinha, apaixonados por cinema. Dá pra ver muito bem isso, principalmente em Star Wars, já que os filmes são basicamente uma salada de coisas que o George Lucas gostava, como filmes de aventura dos anos 30, ficção científica B, samurais e filmes japoneses no geral, principalmente os do diretor Akira Kurosawa, filmes de velho oeste antigo e por aí vai. E uma dessas influências foi essencial para a criação do Indiana Jones, que era o conceito do Dashing Hero, vindo justamente dos antigos filmes de aventura que o Lucas tanto gostava, como os filmes de pirata dos anos 30 e principalmente uma boa parte da filmografia de Errol Flynn, um grande ator dessa época que interpretava vários heróis como Indiana Jones. Nisso, durante uma viagem dos diretores lá no final da década de 70, Spielberg comentou com seu amigo que gostaria de dirigir um filme de James Bond. O problema é que naquela época isso era muito improvável, já que normalmente a produção dos filmes de 007 era exclusivamente britânica, ou seja, nada de americanos na direção. Fora que o Spielberg era conhecido por sempre estourar o orçamento dos seus filmes, e ele sabia que isso não era lá muito bem visto. Foi aí que Lucas apresentou para Spielberg a ideia do Indiana Jones, que, convenhamos, era muito melhor do que um filme do 007. E se você for ver, há várias semelhanças entre esses dois personagens. Ambos são muito corajosos e destemidos, inteligentes e estudados, além de serem muito carismáticos e charmosos, especialmente quando o assunto é mulher. Ok, talvez o Indy sendo um pouco mais azarado, mas ainda assim, são personagens que não possuem nenhum tipo de superpoder ou coisa do tipo, mas que sobrevivem a certas aventuras de uma maneira inexplicável, parecendo que eles realmente são sobre-humanos. E após muito se pensar e vários torós de miolo absurdos, enfim nasce em 1981 o filme Caçadores da Arca Perdida. É interessante comentar que esse filme inicialmente não possuía o nome de Indiana Jones no título, o que é bem típico do Sr. George Lucas, já que Star Wars passou pelo mesmo processo. Começou como Star Wars, depois foi para Star Wars Uma Nova Esperança e terminou como Star Wars Episódio 4 Uma Nova Esperança. Enfim, não preciso nem dizer que o filme mudou de nome por causa do protagonista, né? Mas uma coisa que talvez nem todo mundo saiba é que o Indy, como a gente conhece, quase que não foi o Harrison Ford. Pois é, inicialmente o ator cotado para ser o personagem principal foi o Tom Selleck, que inclusive chegou a fazer uma audição gravada, mas acabou abandonando o projeto por conta de uma série chamada Magnum. E dá pra dizer que todo mundo saiu ganhando com essa, né? Beleza, ator confirmado, diretor e roteirista confirmado. Agora, pra fechar tudo com chave de ouro, faltava o quê? Exatamente, a música. John Williams, o grande compositor por trás das trilhas de Star Wars, Tubarão e praticamente todos os filmes do Spielberg, volta aqui com a música tema que marcou toda uma geração, assim como o primeiro filme.
Após o sucesso dos Caçadores da Arca Perdida, Spielberg e Lucas produzem a sequência lançada em 1984, com o subtítulo de O Templo da Perdição. Filme esse que é um tanto diferente do primeiro em alguns aspectos, a começar pelo próprio Indiana Jones. No primeiro filme, Indy é mostrado como um saqueador de tumbas, olha aí a referência, que acaba descobrindo um grande plano dos nazistas de dominar o mundo com o poder de um artefato mágico, a tal da Arca Perdida. Resumindo, Indiana nesse filme é um anti-herói de fato, mas acaba sendo mais herói do que no próprio Templo da Perdição, já que esse filme se passa antes do primeiro, numa época em que o nosso querido arqueólogo era um aventureiro um tanto complicado. Bom, os jornais costumam exagerar para vender mais. E não foi o sultão de Madagascar que ameaçou cortar sua cabeça se o senhor voltasse ao país dele? Não foi minha cabeça. Talvez então tenham sido suas mãos. Não foram minhas mãos, Foi um mal entendido. Ele não era tão heróico quanto a gente conhece, e por incrível que pareça, isso acaba sendo um arco do personagem que passa por toda a trilogia dos anos 80. Se você assistir os filmes na ordem cronológica, vai ver que o Indiana, com o passar do tempo, vai deixando de ser um anti-herói para se tornar de fato um herói no último filme, que é A Última Cruzada. Olha só pra isso! Oh! Agora estamos ricos, não estamos? Cala a boca! Estamos ricos! Indy. Nós estamos ricos! Indy. O que eles estão fazendo? Indiana. O Templo da Perdição não foi um sucesso tão grande quanto Caçadores da Arca Perdida. O próprio Spielberg acabou não curtindo muito o resultado do próprio filme e culpava o tom mais sombrio da história como motivo do, entre muitas aspas, fracasso de crítica e de bilheteria. Na verdade, o filme só não foi tão bom quanto o primeiro, mas enfim. O que é uma pena, já que na nossa opinião aqui do Super 5, o Templo da Perdição é um dos melhores filmes que tem, se não o melhor. E em resposta a isso, ele e Lucas decidiram fazer um terceiro filme de Indiana Jones mais parecido com o primeiro, sendo até mais leve, inclusive. A ideia era não só de fechar a trilogia com chave de ouro, mas de encerrar todo um ciclo do personagem principal, já começando logo de cara com uma breve história de origem para Indiana Jones, mostrando que ele é realmente um super-herói, contando como ele conseguiu a cicatriz em seu rosto, quando foi a primeira vez que ele usou o chicote, da onde que veio seu trauma com cobras e, por fim, mas não menos importante, a origem do chapéu do Indiana Jones. Disso, o filme teria um elemento novo na saga totalmente diferente dos outros dois, que é a participação do pai do Indiana Jones, o grande Henry Jones Sr., interpretado pelo saudoso Sean Connery, que foi o primeiro ator a interpretar o James Bond. Pois é, lembra que comentei sobre o James Bond fazer parte da criação do Indiana Jones? Então, e por incrível que pareça, essa ideia que tinha tudo pra soar boba e não funcionar de jeito nenhum, acabou por ser o maior charme do filme, já que a química entre os dois é a alma dessa história. Desde o início, com os dois se desentendendo... É de partir o coração. E a cabeça? Doeu, viu, pai? Eu nunca vou me perdoar. Não se preocupe, eu tô bem, pai. Graças a Deus. É falso. Até o final, com os dois finalmente se dando bem. Eu tô quase conseguindo, pai. Indiana. Indiana. Deixa isso. O filme foi um sucesso e encerrou a franquia de maneira magistral, e tudo ia bem até que em 2008, quase 20 anos depois, Spielberg e Lucas decidem lançar nos cinemas o quarto filme dessa franquia, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Olha, esse é um filme bem complicado de se analisar e comentar, já que ele é basicamente o filho feio da saga Indiana Jones, mais até do que o Templo da Perdição. Muita gente gosta daquele filme. Já o Reino da Caveira de Cristal, bom, há vários motivos para os fãs não gostarem dele, e o primeiro e principal deles é o próprio Harrison Ford, que visivelmente não estava mais em condições de interpretar o Professor Jones. As cenas de ação desse filme acabam ficando mais pro personagem do Shia LaBeouf, e todas elas possuem efeitos especiais
visuais muito defasados e estranhos até mesmo para a época em que o filme foi lançado. Falando no Shia LaBeouf, esse filme também apresenta um personagem novo que é o filho do Indiana Jones, o Henry Jones III. Agora, Indiana Jones é o pai e ele não vai ter que lidar com o pai dele, mas sim com o filho. Talvez tenha ficado meio confuso, mas acho que deu pra entender. Só que a relação de pai e filho desse filme acabou não colando muito, e isso é a prova viva de como toda a história da Última Cruzada poderia ter sido um fiasco se não fosse pela atuação do Sean Connery e do Harrison Ford. Diferente do terceiro filme, os personagens aqui não possuem química nenhuma, e a atuação do Shia LaBeouf não convence nem um pouco. A relação deles não tem metade do carisma que a relação dos outros Jones. É muito triste. Além de tudo isso, a trama desse filme em si acabou desagradando muito alguns fãs por trazer alienígenas para a saga Indiana Jones, o que para muitos acabou sendo fora da curva demais, já que os filmes sempre tiveram um lado um pouco mais místico e aquilo era muito ficção científica para o gosto das pessoas. Quanto a isso, sim, o filme realmente tem uma pegada mais sci-fi, mas isso é por conta da época em que o filme se passa. Spielberg e Lucas acharam que seria interessante adaptar o universo Indiana Jones para o contexto em que ele estava, anos 50, Guerra Fria, era nuclear, e tudo isso está de acordo com a proposta que Indiana Jones sempre teve, de ser uma grande homenagem a heróis de ação de filmes antigos de aventura que o George Lucas tanto gostava. Os primeiros filmes não se passam nos anos 30 à toa, é justamente para que a história case com todas as maluquices que o Lucas pensasse. Nazistas em busca de um artefato mágico para dominar o mundo, um feiticeiro maluco no meio da Índia que tem uma seita que escraviza crianças, um templário da época das cruzadas que guarda o cálice de Cristo e que ressuscita o pai do Indiana Jones e por aí vai. Fora que no filme esses supostos alienígenas, na verdade são colocados como seres de outra dimensão e não necessariamente de outro planeta. Mas o visual deles é realmente alienígena, não tem como negar. Enfim, O Reino da Caveira de Cristal não é um filme ruim. Ele apenas não é tão bom quanto os primeiros por conta de outros fatores que vão além dessa história de ET. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Bom, depois da recepção conturbada do quarto filme, muito se questionou se Indiana Jones voltaria a ter um filme novo. Cogitaram até em um reboot com o Chris Pratt, na época que ele estava famoso por conta do Guardiões da Galáxia, mas no final das contas vamos ter um quinto filme com o Harrison Ford ainda mais velho e no que parece ser o capítulo final da saga pela terceira vez. E é agora que chegamos em O Chamado do Destino, filme que vai se passar durante duas épocas diferentes, a primeira sendo durante a Segunda Guerra Mundial, que já disse que os nazistas estão de volta como vilões principais e que o problema da vez vai ser algum artefato místico de novo. Podemos ver também o papel de Indiana como um espião infiltrado durante esse período, algo que foi citado no Reino da Caveira de Cristal. Essa história que é bem 007, diga-se de passagem. E a outra linha do tempo do filme vai se passar no final dos anos 60 com a corrida espacial, logo após o retorno de Neil Armstrong de sua viagem à Lua, mostrando várias cenas de perseguição que dão a entender que os nazistas estão indo atrás do Professor Jones por causa de uma aventura do passado e um segredo que possivelmente só ele sabe. O trailer mantém um clima de mistério e não revela muito sobre a trama em si, mas em compensação, todo o clima que ele passa é 100% Indiana Jones, aquele senso de aventura fulminante que faz qualquer um colar na cadeira enquanto assiste. O que é curioso, já que O Chamado do Destino não está sendo dirigido por Steven Spielberg e nem roteirizado pelo George Lucas. Spielberg ainda faz parte da produção e do roteiro do filme, mas a direção em si ficou por conta de James Mangold, diretor de Logan. O que, sinceramente, não é má ideia, já que Mangold fez um trabalho excelente em concluir a história do Wolverine no cinema. O meu único medo é que ele mate o Indiana Jones nesse filme, mas calma lá, vamos esperar para ver o que acontece sem falsas expectativas. Então o Mangold estar envolvido na produção acaba sendo uma garantia maior do que se a própria dupla dinâmica estivesse desenvolvendo esse quinto filme, até porque Indiana Jones em si era para ter encerrado no terceiro, mas os dois bonitões inventaram moda e acabaram decepcionando muita gente. Enfim, o que resta agora é esperar dia 30 de junho para ver se o Mangold é realmente competente e um homem sanctum que salva franquias da ruína, ou se Logan foi a única vez em que ele conseguiu esse feito. Mas cá entre nós, eu acredito demais.
encerramos mais um vídeo, mais um longo vídeo do Super 5. Espero que tenham gostado desse conteúdo, um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Se curtiu, deixa o like, comenta aí o que você gostou, comenta também caso tenha alguma crítica ou caso a gente tenha errado alguma informação. E é isso, pessoal. Na verdade, se inscreva, né? Esse é o mais importante, eu quase esqueci. Então é isso, pessoal. Até o próximo Super 5. Who is this man? I'm her godfather.